Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar a vida de uma grande referência e um conceito na medicina de Governador Valadares. Falo dela, a doutora médica Marcela Laender, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda. E é uma honra do tamanho do mundo poder te receber aqui. Obrigado, acima de tudo, por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Eu agradeço muito o convite. Acompanho o programa, assisto, estou muito honrada. Valeu, a honra é toda nossa de poder te receber, uma pessoa da sua magnitude, da sua grandeza. Doutor, antes da gente poder começar nosso bate-papo, sobre questões ligadas ao que você faz como médica, como é que era a Marcela Laender nos tempos de colégio estadual e depois no colégio Santo Agostinho? Você fala lá em Teoflotone, né? Exato. Eu sempre fui uma menina muito ativa, eu sempre fui estudiosa, sempre corri muito atrás, sempre tive o sonho de ir embora. Eu sabia que eu queria ir embora fazer minha faculdade de medicina. Sim. Era tranquilo. Em relação aos tempos de escola, qual que é a grande lembrança que você tem? Às vezes, quando você vai lá, não sei em qual frequência que você costuma ir em Teoflotone, mas aquele tipo de lembrança quando você passa em frente às escolas que você estudou, que vem na sua cabeça na hora. Eu acho que os amigos, né, que a gente tinha lá, era bom. Era uma época que a gente não tinha muito problema. Exato. Acho que a lembrança que eu tenho é essa paz, né? Que eu brinco com a minha menina, que eu falo que ela é 0 boletos. Eu acho que era a fase que a gente só curtia, né? Sim. Acho que a lembrança que eu tenho é essa lembrança da minha tranquilidade. Acho que foi talvez a época que eu tive mais paz. Que legal. Depois que eu fui embora, começou a confusão. Começou a vir os boletos, né? E doutora, você que escolheu a medicina para sua vida ou a medicina que te escolheu? Eu sempre quis ser médica. Desde pequena, eu sabia que eu queria ser médica. E de onde que vem, na sua visão, esse desejo e esse sonho de ser médica que foi realizado? Então, eu não sei, assim, que eu não tenho muito pai. Eu tenho um tio médico, por parte do meu pai, mas que não era um tio que eu convivia muito. Não tinha ninguém muito próximo, mas eu não sei que horas que foi. Mas eu sempre quis ser médica. Acho que eu já brincava de boneca querendo ser médica. Que legal. E aí, na época da escola também, eu acho que isso já vem de muito cedo, assim. Doutora, para quem é leigo, tá? E às vezes pode ter um amigo, uma amiga, um namorado ou uma namorada que faz o curso de medicina, e aí volto a colocar, para quem é leigo, dá para ver o quanto que é custoso fazer uma faculdade de medicina. E eu acho que se tem uma reação que você já começa a perceber o quão valoroso é estar numa faculdade de medicina, é no momento da aprovação. Uhum. É um dia eterno, inesquecível. Todo mundo já viu na internet de um conhecido, já participou daquelas brincadeiras ali no dia que a pessoa conseguiu saber que foi aprovada. De fato, você que viveu isso. O que há de mais valoroso ou o que você mais valorizou durante todo o seu tempo dentro da faculdade de medicina? Nossa, que pergunta difícil. Normalmente, pergunta difícil, o pessoal fala que é pergunta boa. É. Brincadeira. Eu acho que é tudo muito bom. A sensação de que deu certo, né? Do sonho realizado. Sim. Então, você entrou para a faculdade, pronto. Agora, você sabe que daqui a 6 anos você está formado e que você vai conseguir entrar no mercado de trabalho Sim. e exercer a profissão. Acho que é a realização mesmo, assim. Agora, né? Assim, eu fiz 3 anos de cursinho, quase 4. Deixa eu pensar, eu fiz 4 anos de cursinho. É muita coisa, é uma luta. Então, assim, essa virada de chave, a hora que você fala assim, saí do cursinho e consegui entrar para a faculdade, a realização é enorme. E em relação ao que você decidiu, porque foi uma escolha, ser quem você é hoje, na especialização que você optou para sua carreira profissional, de onde veio essa escolha? Você fala a ginecologia? Sim. Desde o início da faculdade, assim, eu já comecei... Você vai vendo, você vai identificando, né? Então, a área me atraiu. Eu já pensei... No primeiro período, eu pensei em pediatria, mas passou rápido. E logo depois, eu já vi que eu queria ginecologia. Eu acho que, por um lado, é bom, mas, por um lado, eu sempre falo com os meus alunos, eu falo, você tem que tomar cuidado, porque quando você já sabe o que você quer desde o início, você foca muito naquilo. Exato. Então, quando eu formei,
eu já sabia muita ginecologia. Sim. No meu internato, eu pedia para fazer ginecologia. Os estágios que eu fazia eram sobre ginecologia. Sim. Tudo que eu assistia, que eu podia ter uma oportunidade, era na ginecologia. Então, quando eu formei, se eu resolvesse mudar, eu acho que eu estava meio apertada. Porque eu acho que eu deixei de lado um pouco as outras coisas e eu só via ginecologia na minha frente, obstetrícia. Sim. Então, era um negócio que veio ali muito no início. Bem no início da faculdade, eu já sabia o que eu queria. E em relação à mesma coisa que eu te perguntei em relação à questão da medicina para sua vida, de onde veio essa aptidão pela ginecologia? Então, aí é difícil, eu acho que é dom. Eu acho que quando você está ali na faculdade, várias coisas vão te fazer escolher. Claro. Então, por um exemplo, eu hoje vou olhar o que está em falta no mercado. É uma opção. Sim. Independente se você gosta ou não daquilo. Eu vou fazer uma pesquisa, eu sou um cara bem frio e calculista, e se aquilo está faltando em tal cidade, eu vou escolher fazer aquilo independente se eu gosto ou não. Eu não fiz pesquisa de mercado. Eu queria mexer com a saúde da mulher. Legal. E no começo, lá atrás, o que me encantava, e até hoje me encanta muito, é a obstetrícia. Então, geralmente, quando a gente vai para a ginecologia, o curso ele é um só. Você faz residência de ginecologia e obstetrícia. Então, você forma os dois, ginecologista e obstetra. O que encanta a gente no começo é fazer parto. Então, eu queria fazer parto. Sim. Eu queria colocar o neném no mundo. Sim. Hoje, eu tô caminhando para ser mais ginecologista e menos obstetra. Então, agora esse ano eu faço 10 anos de formada e a minha vida mudou um pouco. Então, eu tô largando um pouco os partos e o meu consultório está se transformando em um consultório para mulheres acima de 40 anos. Eu tô caminhando hoje para um outro lado. Mas o começo, o que me trouxe foi a obstetrícia. Ainda é o meu amorzinho guardado ali. Agora eu tô largando mais por uma questão que a vida me caminhou e a ginecologia me pegou agora. Em relação ao que você fez durante muito tempo na sua vida como médica e como você mesma fez questão de ressaltar, voltada para essa questão dos partos, como era para você? Como continua sendo? Porque, como você mesma falou, você está migrando para um outro tópico dentro da sua área profissional, mas imagino que você ainda faz partos. E para uma mulher, ainda mais você que já viveu essa experiência como mãe, recebendo 2 dádivas de Deus, o que mais te encantava e quão especial eram ou são os dias de parto para você? Fazer parto é incrível. Assim, a obstetrícia tem 2 lados. Tem esse lado maravilhoso, que é o nascimento, assim, a hora que o bebê nasce, é muito impactante. Eu sempre me emociono quando o bebê nasce. Geralmente, eu tenho vínculo com as minhas pacientes, então acaba que eu estou ali muito empolgada. Sim. Atualmente, eu faço partos de amigas, de colegas médicas, então eu tenho um grupo de pacientes que são muito íntimas, então acaba que eu me emociono mais ali. Mas a hora que o neném nasce, a emoção de tirar o neném é muito bom. E a obstetrícia traz junto uma responsabilidade muito grande, porque apesar de você fazer tudo correto e você dedicar o melhor e pegar tudo que a medicina trouxe, em alguns casos fatalidades podem acontecer, né? E aí a sua amiga tá fazendo pré-natal com você e ela te liga, né? Neném parou de mexer. Então ela dói um pouco também. Sim. Então uma das coisas que me fez caminhar para mudar de área foi essa dor que a obstetrícia te traz. É de estar num plantão de obstetrícia, que a paciente nem é sua amiga, mas ela chegou no plantão com uma perda, com um decesso, e você vai ter que acolher, e você vai ter que caminhar. Então, a obstetrícia tem esses 2 lados. É o melhor momento, disparado, na hora que nasce, mas quando você tem uma perda de uma mãe, um decesso fetal, ele é o pior de tudo. Eu acho assim, eu puxo sardinha para minha área, né? Mas dói mais do que o paciente do oncologista ali, que acabou de falecer, porque ele já sabia que ele ia falecer. Sim. Dói mais do que o paciente grave, que já estava ali, que o meu marido foi operar, mas ele já estava cheio de comorbidade, a família estava preparada. Nós não estamos preparados para perda obstétrica. Ela dói mais. Sim. Então, a obstetrícia tem essas 2 emoções muito intensas dos 2 lados. Para nossa sorte, a complicação obstétrica ela tem estatisticamente baixa, acontece pouco. Então, a gente tem mais felicidade do que tristeza. Partos são emoções e histórias. E você já fez e continua fazendo parte de inúmeras histórias.
dentro de tudo isso que você já viveu, atuando no momento ali do parto, qual que é a história mais comovente que você já teve a oportunidade de estar inserida durante o parto? Ai, eu acho que todos são muito importantes. Mas um que me marcou muito foi o parto de uma amiga que já tinha tido 4 perdas. Era um bebê muito desejado, uma amiga que tinha uma condição, que era uma trombofilia, e já tinha tentado, tinha um filho, mas tinha tentado várias vezes e estava tendo abortos de repetição. E aí, nessa 5ª tentativa, a gente conseguiu levar até o final e nascer. Então, todos me marcam muito, mas ali me marcou muito porque tinha uma dor envolvida. Era um bebê arco-íris, que os bebês arco-íris é o que a gente chama que vem depois da perda. Sim. Então, eu acho que os bebês arco-íris, eles me marcam mais. Essa minha amiga especificamente me marcou muito, assim. Em relação à saúde da mulher, eu vejo que, e eu acho isso muito salutar, até porque eu tenho uma mãe em casa de 65 anos e sei o quanto que, na verdade, 66 anos, olha errando, agora ela fica brava comigo, porque eu aumentei Você a fica idade esperto. dela. Mas ela fez aniversário recentemente, eu acho que é por isso que eu errei. Perdão, dona Rosa. Mas em relação à questão da saúde da mulher, doutora, eu vejo que, eu, mais uma vez, me colocando na posição de leigo, eu vejo que existe um cuidado de vocês, mulheres, para com a própria saúde, muito diferente do que a gente costuma ver na maioria dos casos envolvendo os homens. Até porque, em algumas situações, existe ali a questão do preconceito, com o exame do toque, aquela coisa toda. Mas, em contrapartida, no cenário, no contexto feminino, eu percebo que é algo totalmente diferente. É claro que podemos ter ali alguns casos esporádicos e específicos, mas na sua totalidade, eu como leigo, olhando de fora, vejo que existe um cuidado muito acentuado, e eu acho isso muito importante salutar, na saúde da mulher. Você como mulher, que tem mulheres na sua vida e que diretamente atua na saúde das mulheres, como é que você vê essa questão do cuidado com a saúde da mulher? Ai, crucial, né? Assim, quando a gente pensa em saúde da mulher, a sensação que eu tenho, assim, você fala... Eu que vou te perguntar, quando a gente fala saúde da mulher, o que que vem? Primeira coisa que vem na sua cabeça. Teste de mama, por exemplo. Segunda coisa. O primeiro de todos é isso. E a segunda coisa é o preventivo. Exato. O famoso Papa Nicolau. Exato. Então, a paciente, desde ali dos seus 21 ou 25 anos, dependendo do critério que você vai pegar, ela vai, a partir dali, ela vai passar a fazer preventivo. Então, essa paciente, ela começa a vir pra gente, na verdade, desde a primeira menstruação, a mãe já traz, e ela vai ficar vindo até os seus 66, que é sua mãe, 70, 80. A gente não tem alta do ginecologista. Então, como a gente já acostumou a ir todo ano, fazer preventivo e fazer mamografia, e isso vai sendo passado de geração em geração, então essa mulher ela acaba vindo, né? Então, eu acho que a mulher cuida mais da saúde, sim, do que o homem, porque ela vai ao ginecologista por conta do preventivo da mamografia. Sim. E aí acaba que nós, ginecologistas, ocupamos a missão de olhar essa mulher como um todo. Então, eu sou ginecologista. Eu vou fazer só o preventivo? Só a mamografia? Não. Claro. Eu vou fazer tudo. Então, eu vou pedir colono, eu vou pedir exame de sangue, eu vou olhar a pressão, eu vou ver se tem um diabetes. A gente tem que ser... Porque, às vezes, e na grande maioria das vezes, o ginecologista é o único médico que ela vai. Então, ela tem que vir, eu procuro tudo, e aí eu começo a achar, e aí eu começo a encaminhar. Então, ó, eu achei um diabetes. Eu não trato diabetes, mas sou eu que encontro. Vai para o endócrino. Eu achei uma alteração de tireoide. Vai para fulano. Ó, eu achei que a pressão tá alta. Vai para o cardiologista. Aí você vai começar a encaminhar. Mas, geralmente, mulheres se cuidam mais do que os homens por isso. Porque elas já estão muito acostumadas, desde cedinho, a ir para o consultório do ginecologista. Você não vai ter a lembrança do seu pai te levando no consultório do urologista. Você não faz isso de rotina. Isso vai chegar mais para frente, né? Nós não. Menstruou, começou. Sim. Tem que levar. Em relação às principais doenças que podem aguçar e estar inseridas num contexto feminino,
Você que atua diretamente, como eu disse anteriormente, na saúde da mulher e principalmente nessa parte de prevenção, nessa situação preventiva. Quais são as principais doenças que podem afetar a saúde da mulher? Então, vamos sistematizar, talvez. Quando a paciente vem, minha mulher é mais velha, né, por um exemplo, para o meu consultório para poder fazer rotina. Então, uma coisa que está muito direitinho lá é o rastreio de câncer. Sim. Então, a gente faz hoje 3 rastreios universais, que é câncer de colo de útero, fazendo preventivo. Sim. Aí a gente vai pedir a mamografia para as mulheres acima de 40 anos, para fazer rastreio do câncer de mama. E a gente vai fazer colonoscopia a partir de 45 para poder fazer rastreio de câncer de intestino. Isso é universal. Todo mundo vai fazer. Porque são cânceres frequentes, né? Então, o que é raro, a gente não fica pesquisando porque é raro. E o que não tem cura também, a gente às vezes não procura porque é incurável, mas ali são frequentes e curáveis e tratáveis. Então, esses 3 cânceres, então mama, intestino e colo de útero, são os que a gente rastreia e está caminhando para chegar o rastreio também universal para câncer de pulmão. Então, daqui a pouco nós vamos rastrear 4. O resto a gente vai encontrar, mas não tem um rastreio. Tem rastreio universal para leucemia? Você vai fazer pesquisa para todo mundo para câncer de ovário? Não, não vai. Exato. A pesquisa universal e oficial, por enquanto, são essas. Então, isso já é uma coisa que ela chega no consultório, ela já sai. Preventivo, mamografia, se ela tiver idade, e colonoscopia. Uma outra coisa que a minha paciente vai sair do consultório é a vacina para o HPV, que eu acho que é importante ressaltar, porque existe vacina para câncer de colo de útero. Isso é um presente que a medicina trouxe. Com certeza. Legal. Então, no SUS, ela é de 9 a 19 anos. Então, todo mundo, a meta é vacinar a população inteira, e vai chegar uma hora que a gente vai ter o mundo inteiro vacinado e a gente vai erradicar o câncer de colo de útero. Mas, a partir dos 19, o SUS não dá, mas ela é em bula de 9 a 45. Então, mulheres até 45 anos têm indicação de se vacinar. O governo não dá, porque hoje, numa questão de saúde pública, ele não consegue bancar para todo mundo. E off-label, a gente está vacinando até mulheres mais velhas ali, até os 60, 75. Mulheres que se separaram e estão voltando agora até novos relacionamentos e vão ter novas exposições ao vírus. Então, uma outra coisa que vai sair de lá é a vacina. E pensando em doença, eu sempre rastreio as ISTs, né? As doenças sexualmente transmissíveis, para todo mundo. Todo mundo sai do meu consultório com pedido. Então, às vezes, ela até assusta, assim. Ela veio a primeira vez, ela é casada, ela tem 55 anos. Sim. Aí ela, nossa, mas você tá pedindo HIV? Sífilis? Não, eu sou casada. Eu falo, tudo bem, mas eu peço para todo mundo. Não, e eu peço, inclusive, para mim e para todas, é uma rotina. Nós temos que fazer de rotina. Então, e aí eu vou pedir o resto. Então, eu vou rastrear os cânceres, eu vou fortalecer a vacina para câncer de colo de útero, eu vou olhar as ISTs, porque se eu não olhar, ninguém vai olhar. Sim. E eu vou pedir o resto todo. Aí eu vou procurar tireoide, abdômen total, vou pedir um ultrassom endovaginal se tiver necessidade. Eu vou começar a ver aquela paciente e eu tento fazer não só uma consulta ginecológica, mas a gente mistura um pouco de clínica médica ali, né? Algumas pacientes são muito orientadas. Ela fala assim, eu já tenho meu cardiologista, eu já tenho meu endócrino, eu já faço controle. Aí eu falo assim, então tá, então eu vou mexer só com a parte ginecológica. Mas quem não tem, eu pego e eu faço tudo. Para aproveitar a oportunidade. Perdão ter te interrompido, mas não. Isso que você falou na parte final da sua explanação vai ao encontro daquilo que a gente conversou agora há pouco, voltado para a questão de como a mulher, em muitas situações, pensando na própria saúde, é mais cuidadosa em relação a nós homens, como você mesmo falou. Às vezes já chega, não, eu já tenho meu cardiologista, eu já tenho, enfim. E imagino que são até poucos os casos onde você precisa ali mandar para alguém, porque normalmente as mulheres já têm ali um profissional adequado para cada tipo de situação. Doutora, o debate acerca da saúde sexual da população em geral constantemente vem à tona. Está à tona em várias situações, em várias searas. E é interessante falar sobre a saúde sexual da mulher, porque eu, como homem de 28 anos, vejo, convivendo com namorada, com outras pessoas do sexo feminino, eu vejo que, em algumas situações, existe um certo tabu na vida sexual de uma mulher em relação ao que as próprias mulheres conversam entre elas. Diferentemente de nós homens. Eu acho que
É quase um senso comum que nós homens temos uma facilidade maior de se abrir, de expor certas situações para com um amigo, com um pai ou até mesmo com a mãe. E já na vida adulta, com os próprios amigos. E em relação à saúde sexual da mulher, eu já observei que quando existe alguma dor no momento da relação sexual no órgão vaginal da mulher, não é algo normal. E muitas mulheres, que eu já ouvi vários relatos, inicialmente acham que é algo normal do que está acontecendo ali. Por que não é algo normal e por que a mulher deve se preocupar com essa dor? Então, vamos lá. Não é para sentir dor na relação. E principalmente um evento novo. Sim. Então, né? Você vem ali a vida inteira tendo relação tranquila. E aí agora, o que é o mais comum? Quem é essa mulher que está tendo dor na relação de repente? Tirando mulheres novas, Sim. vamos excluir as exceções. Desde a minha primeira relação sexual eu sempre tive dor. Então a gente tem que procurar porque pode ter alguma coisa ali. Sim. Um ímã que não se rompeu, alguma coisa para essa menina mais nova. Vamos pegar a mulher que teve relação uma vida inteira. Que horas que ela geralmente vai falar assim, não, agora começou a doer? Geralmente está associado com climatério e menopausa, por conta de uma variação hormonal fisiológica que vai acontecer na menopausa. Sim. Então, na menopausa, a mulher tem ressecamento vaginal. O ressecamento deixa aquela musculatura muito sensível. A vagina, ela é toda cheia de dobrinha, de prega. E essas pregas e essas dobrinhas vão permitir a complacência e a elasticidade. Então, a mulher na menopausa, sem os hormônios, né? Porque a menopausa ela parou de produzir os hormônios, sim, essa vagina vai ficar ressecada, atrófica, e essas preguinhas vão sumindo, ela vai ficar mais rígida, e essa paciente acaba tendo muita dor na relação. Então, o que acontece com essa mulher? A gente vê 3 cenários. Ela começa a ter dor e ela termina a relação com dor mesmo. E fica calada. Ela para porque está doendo. E ela não conclui. Sim. E aí a terceira, eu nem vou tentar mais ter relação. Então, geralmente, o que a gente mais vê é a mulher concluir. A gente vem de uma geração, assim, a minha não sei a sua mãe, que você falou que ela tem 66, talvez sua avó, com certeza. Ela foi programada para servir e não para sentir prazer. Então, alguém já explicou para ela que ela ia deitar, abrir as pernas, vai ter a penetração, o marido vai se satisfazer, é assim que vocês engravidam e pronto, rapidinho acaba. Então, nossa geração não foi programada mais para servir, né? Então, hoje, nós 2 sentimos prazer. Se eu tô com dor, eu tenho que avisar pro meu marido. Falar assim, nossa, comecei a ter dor. Mas o que tá acontecendo? Você não tinha dor antes? Não, nós não vamos continuar, eu tô com dor. Mas a gente vai resolver, pra gente poder voltar e fazer de novo. O que a gente vê é que ainda nessa transição de geração, a gente tem mulheres que ainda não têm acesso por vergonha, por tabu, e elas não falam que estão com dor. Aí ela termina aquela relação com dor mesmo, depois ela já começa a evitar. E eu tenho mulheres no meu consultório que chegam e falam assim, doutora, tem 2 anos já que eu não consigo ter relação, eu não consigo ter penetração. E ela não entende. E ela acha que é só com ela, porque elas não conversam umas com as outras. Exato. Mas está todo mundo assim. Sim. As que não estão tratando. E por que está todo mundo assim? Porque é um negócio muito comum de acontecer na menopausa. E toda mulher vai entrar na menopausa. Então, a gente tem que explicar que na menopausa pode ter dor. E que na menopausa pode ressecar. E que se você não tratar, isso vai acontecer com você, comigo. Se eu não tratar, vai acontecer comigo também. Por que comigo provavelmente não vai acontecer? Porque eu sou instruída, informada, e eu já vou trabalhar a prevenção, assim que começar eu já vou resolver. Mas tem um mundo de mulheres com dor na relação, sem conseguir ter penetração, caladas, e aí a libido vai diminuindo, e naquilo eles vão se afastando. Algumas até terminam o casamento, porque ela fala assim, a gente parou de transar, depois de 5 anos sem transar, a gente acabou separando. Tem tratamento, dá para resolver. Só conversar com o seu ginecologista, ajustar, contar para ele, que está doendo. Vou te contar um estudo super interessante. Tem um estudo com mulheres menopausadas na casa de 55, 65, se não me engano. Um estudo do SUS. Elas chegam no consultório e o médico fala assim, você tem alguma queixa? Ela fala, não. Veio para a rotina. Aí ela colhe o preventivo, faz a mamografia e vai embora. No final, quando ela sai da sala, eles entregam um questionário.
E lá tem 2 perguntas. Você sente dor na relação sexual? Mais de 70% marcou que sim. Mas quando ela sentou e ele perguntou se ela tinha alguma queixa, não falou. Você perde xixi? Mais de 50% falou que sim. E quando ela senta, ela não contou para o ginecologista dela. Então, às vezes também, ele não abordou porque ela não queixou. Mas o que a gente ensina hoje na faculdade? O que os meus alunos eu ensino para eles? Não é para esperar essa mulher te contar, porque ela pode estar constrangida. Então, dentro da sua anamnese, das perguntas que você faz, uma pergunta é: então tá tudo bem? Tá. Agora me conta da vida sexual. Tem dor na relação? Tem. Você, tá vendo? Então vamos resolver. Perde xixi? Perco. Então vamos resolver. Então já entrou. Quando vem na minha cabeça a palavra dor na relação sexual, automaticamente, não sei porquê, me vem também a palavra sangramento. Como você mesma disse, se tem dor é porque definitivamente algo não está 100%, algo não está legal, é preciso corrigir e ver o que está acontecendo. E quando tem o sangramento, doutora? Então, quando tem um sangramento, a gente tem que ficar mais atento ainda. Porque se essa mulher está na menopausa, mulheres na menopausa não sangram. Então, às vezes, mulheres que estão sangrando na menopausa, tudo bem. Ela pode estar sangrando porque penetrou, lacerou a vagina, fez um corte, um machucado e sangrou da parede do tecido da parede vaginal. Mas também é um diagnóstico que faz a gente levantar uma suspeita de um câncer de endométrio e um câncer de colo de útero. Então, mulher menopausada não é para sangrar, a não ser que ela esteja dentro de uma terapia de reposição hormonal. E a gente sabe que quem está repondo pode menstruar. Exato. Tô falando de quem não tá. Então, se você tá na menopausa, você não usa hormônio, você não tá fazendo terapia de reposição hormonal e você tá tendo sangramento, tomara que seja só por conta do ressecamento, porque é um diagnóstico benigno. Mas a gente tem que descartar câncer de colo de útero e câncer de endométrio. Então, sangrou na menopausa, tem que procurar o ginecologista imediatamente, porque é um diagnóstico diferencial. Qual que é o maior desafio de ser uma médica nos tempos atuais, nas áreas em que você atua? O meu maior desafio, eu acho que é conscientizar de que a gente precisa estar ali fazendo a rotina e prevenção. Porque eu ainda recebo muita paciente no consultório que senta e fala assim: ai, doutora, eu tô até com vergonha, mas tem 6 anos que eu não venho ao ginecologista. Tem 10 anos que eu não venho ao ginecologista. Então, eu acho que o desafio hoje é eu que gosto de uma rede social, eu fico batendo na tecla ali. E assim, quando eu sempre tento falar assim, não tô falando pra você vir consultar comigo. Eu falo, procure o seu ginecologista. Claro. Você tem que ir ao ginecologista, onde quer que você esteja, para poder fazer a sua rotina, colocar tudo em dia e ver que tá tudo tranquilo. Doutora, antigamente existia isso quando eu era bem mais novo. Vou te dar um exemplo do que acontecia na minha vida na infância. Estudei sempre no Colégio Imaculada Conceição, aqui perto, inclusive onde nós estamos. E eu não sei como é que tá nos dias de hoje, mas eu lembro que na minha época tinha muitas festinhas de aniversário na casa dos meus coleguinhas e coleguinhas, como minha mãe dizia. E toda vez que eu ia na casa, e eu tinha muitos, que eu tinha um aniversário na casa de um coleguinha onde os pais, ou o pai ou a mãe, era médica ou médico, parecia que eu estava indo na casa do presidente da República. Eu sempre tive isso comigo e era uma percepção que eu notava e noto até hoje, nos tempos atuais, de um certo glamour por parte de quem não convive com o médico e se depara com a vida de um médico ou uma médica, por toda a trajetória que essa pessoa percorreu na faculdade e principalmente pós-faculdade, já no exercício da profissão, inserida no mercado de trabalho. Onde eu quero chegar? Hoje em dia, por exemplo, a odontologia tem pegado muito isso. Existe um certo glamour em relação à odontologia, principalmente aos olhos de quem vê quem está inserido na odontologia estética, podemos dizer assim. Uhum. E eu acho que o seu exemplo, eu acho que ele é perfeito porque, como você mesma disse, antes da gente poder começar, e peço até permissão para poder abrir isso que você me disse, você veio de baixo, você veio de uma família muito humilde, de uma origem muito simples, e hoje, graças a Deus, você colhe tudo aquilo que você plantou lá atrás na faculdade
da vida, do que a vida e principalmente o seu trabalho, acima de tudo, tem te proporcionado na vida pessoal. Seja com uma casa boa, um estilo de vida muito interessante, até mesmo acima dos padrões da sociedade brasileira. Onde eu quero chegar com tudo isso, feito todo esse preâmbulo? Existe glamour na medicina? Eu acho que existe um pouco. Assim, é um curso caro, né? Para você entrar na federal, você vai ter que dedicar muito e estudar muito. Sim. E para você fazer uma faculdade particular, hoje ele está muito caro. Então, se você consegue fazer uma faculdade particular, é porque tem alguém que está pagando essa faculdade, ou você conseguiu um financiamento estudantil e tal. Então, tudo bem. Pode existir um certo glamour. Mas eu acho que já existiu mais, né? Antigamente, o médico era um deus. Isso hoje não existe. Eu sou uma pessoa completamente normal. Ninguém me trata diferente porque eu sou médica. Eu acho que os pacientes hoje não veem mais o médico como esse Deus que vinha antes, que ele podia fazer o que ele quisesse, falar o que ele quisesse e virava verdade. Financeiramente, na hora que você pega um país com o salário mínimo que temos, que é uma vergonha, eu assumo que eu não ganho o salário mínimo. Então, eu tenho uma renda melhor do que a média da população. Mas antigamente, assim, há uns 30 anos atrás, talvez, os médicos ganhavam muito dinheiro. Hoje, não. Hoje, o médico tem um bom salário. Assim como o engenheiro, o arquiteto, o dentista, o advogado, o administrador. E se você pegar, se você olhar o contra-cheque, você pegar um médico... Eu sou especialista, muito especialista. Então, por ser muito especialista, eu consigo, às vezes, melhorar um pouco o meu salário. Mas vamos pegar o médico que está formando agora. Sim. Meu aluno que acabou de sair da Univale, acabou de formar e ele vai enfrentar o mercado de trabalho. Você pode ter certeza que outras profissões, às vezes, já vão entrar no mercado ganhando melhor do que ele. Então, não tem mais isso assim, eu vou fazer medicina porque eu vou formar e vou ficar rico. Você vai trabalhar muito para você poder fazer um bom salário com a medicina. Essa medicina de antes, que esses médicos ganhavam aí e construíam fortunas, nesse Brasil de hoje, com a oferta que a gente tem de médicos, isso é uma ilusão. A Marcela Laenda, além de médica, também é empreendedora nessa área que você atua, é empreendedora na medicina. Como é que é isso para você? É ótimo, né? Porque eu amo o que eu faço e eu consegui trazer algumas novidades para as minhas pacientes. Sim. Então, hoje, a gente brinca que tem uma ginecologia nova chegando, que é essa ginecologia regenerativa. E antigamente, a mulher, ela achava que câncer de mama, que reposição hormonal causava câncer de mama. Não causa, tá? E antigamente, essa mulher achava que ela ia entrar na menopausa e ela ia morrer. E ela ia ficar ali esperando a vida acabar. Eu brinco que ela ia pegar, sentar, virar a vozinha, pegar o tricôzinho e esperar. E a gente viu que não é mais assim. Sim, então, hoje, tem um mercado aí que é uma mulher 40+. Então, eu sempre brinco, quem assiste as minhas aulas sabe, eu falo que a gente vai passar 1/3 da vida na menopausa. Então, ela pode chegar ali por volta dos 45, e a expectativa de vida no Brasil, a idade hoje é até 75. Tem vida pra caramba. Quando eu fui sentar para fazer o meu planejamento financeiro, eu me programei para me aposentar aos 50. Então, quer dizer que aos 50 é a hora que eu vou poder reduzir e vou poder gastar o que eu juntei. Eu quero viajar, rodar o mundo, trabalhar só 2 dias na semana, só meio horário, mudar a vida. Sim. Mas aí, se eu entrar na menopausa e eu virar uma vozinha que não faz mais nada aos 50, não é essa a minha programação. Estou considerando que aos 50 eu vou estar no auge. Exato. Da vida sexual ativa, de poder me locomover, de poder treinar, de estar bonita. Então, para isso, a gente precisa acolher essa paciente, oferecer uma reposição hormonal segura na menopausa, oferecer os tratamentos para a vagina, para que a gente possa continuar tendo uma vagina saudável, para que a gente não seja incontinente. Então, assim, eu trouxe o laser, né? Hoje eu faço laser íntimo. Eu empreendi e investi dentro da medicina. E assim como eu tenho mercado, outros virão e tem que vir mesmo, porque eu não dou conta da demanda sozinha. Mas eu me sinto uma privilegiada, porque além de ganhar dinheiro com o que eu faço, a minha realização hoje pessoal e profissional é muito grande. Porque a minha paciente chega no meu consultório sem transar, morrendo de dor,
E elas falam assim, ó, me mandaram eu vim aqui, que eles falaram que você ia salvar meu casamento. Eu falo, olá, hein? Não salvo casamento, não sei o quê. Mas assim, me mandaram vir aqui porque eu ia voltar a transar. Vai voltar a transar, a gente vai resolver. Me mandaram vir aqui porque eu tô na menopausa, louca, morrendo de calor, ninguém me aguenta mais, meus filhos estão achando que eu tô ficando doida, com todos aqueles problemas, e a gente consegue ajustar. Então, ela volta, geralmente 6 meses depois, assim, com flores, com um presente, com um abraço, com uma declaração que ela te abraça, ela fala assim, que você mudou minha vida. Isso não tem preço. Tem dinheiro no mundo que pague isso. Então, eu circulo hoje no meio das minhas pacientes, aonde eu encontro, ai, doutora, me abraça, aquilo me enche. Claro. Então, eu não só consigo viver do meu trabalho, mas a minha realização profissional de ver a minha mulher na menopausa, tendo vida bonita, saudável, com saúde, não tem, maravilhoso, não tem preço. Médicos, independentemente do subgênero que eles atuem, salvam vidas, transformam também e mudam. Professores, idem. E você, além de médica, empresária na medicina, também é professora. Como isso apareceu para você? Sempre foi um sonho ou foi algo que apareceu no meio da sua trajetória? Eu sempre gostei de lecionar. Sempre, na época, assim, na minha residência, eu pegava o acadêmico para ajudar. Quando eu virei R+, eu cuidava do meu R1, eu tentava ensinar alguma coisa. Eu fui monitora na época da faculdade. Eu sempre gostei de ensinar. Sim. E quando eu vim para cá, tendo um contato com os alunos no regional, acabava que lá no meu plantão, eu tinha os alunos do internato comigo, da Univale, e eu gostava de pegar, de ensinar. Então, dali veio a oportunidade para poder ir para a sala de aula. Sim. Aí hoje eu até larguei o plantão e o meu contato que eu tinha com eles no internato, que era naquela prática clínica. Sim. E hoje eu tô na sala de aula, dando aula na sala de aula. E eu amo, não? Adoro. Eles sabem disso. Você tem 10 anos de formada como médica. Sim. E tem tido contato direto com pessoas que no futuro, ou num futuro bem próximo, inclusive, serão seus companheiros de trabalho, independentemente de quais carreiras eles seguirão. Uhum. Falo da questão das especializações. Como é que essa galera que está saindo, ou está quase saindo da faculdade e adentrando no mercado de trabalho, está preparada? Qual que é a principal característica que você pode colocar para a gente nessa geração de futuros médicos? Olha, meus alunos, vou puxar sardinha, são muito bons. Fique à vontade. Tá? Meus meninos são muito bons e eu acho que a Univale é uma faculdade muito boa. E eu acho que eles estão saindo... A gente dá o nosso melhor e eles estão muito bem preparados. Mas, falando de uma forma muito geral, eu tenho a sensação de que eles estão entrando cada vez mais jovens na faculdade. Então, eles estão formando muito jovens, às vezes um pouco imaturos, no sentido assim, de ainda tem muita coisa para viver. Sim. E, às vezes, eu tenho a sensação de que eles têm uma expectativa que eles podem se frustrar. Porque, como eu disse, a medicina está mudando. Exato. Então, nós vamos fazer um congresso agora na faculdade, que é o primeiro, deixa eu divulgar nosso congresso. Olha 29 e 30, tá, de novembro, o primeiro congresso de saúde da mulher do leste mineiro. E na hora de montar, eu falei com a Anne assim, falei, Anne, vamos trazer uma mesa redonda de ex-alunos daqui. Chamem os meninos para eles contarem para vocês as dificuldades que eles enfrentaram. Se eles acharam plantão, se foi fácil pegar e conseguir trabalhar no SAMU, por um exemplo. Se foi fácil entrar de cara na residência, ou se eles ainda estão estudando. Se está tendo trabalho no posto de saúde, como é que tá? Porque na pesquisa que eu fiz, a gente está saturado. Então, eles estão formando aqui em Valadares. Valadares hoje já está saturado. Sim. Então, eles vão ter que descer um pouco mais. Você tem que ir para o mais interior ainda para você conseguir esse mercado de trabalho. Então, não tem ninguém melhor do que quem acabou de formar. Exato. E precisou ligar e falar assim, aqui, eu formei, me dá um emprego. Vamos ver o que os meninos vão nos falar. Então, a gente vai trazer uma mesa redonda de ex-alunos para eles poderem contar como é que está esse mercado. Então, eu me preocupo um pouco, porque eu acho que eles vão ser surpreendidos com o mercado saturado. E, às vezes, eu acho que eles estão formando muito jovens, eu acho que mudou muito, né?
Meus alunos não escrevem, eles digitam. A gente tem aí a inteligência artificial. Então, assim, os meninos agora, eles dobram a gente, eles burlam a gente. Legal. É diferente. Eu falo que eu me considero nova, eu tenho 38 anos. Claro. Mas há 10 anos atrás, é muito diferente de hoje. Sim. O meu período de faculdade, parece que eu fui de outra E geração. o mundo já era moderno, né? 2014 Pois já é. era moderno. Pois é. Então, os de hoje, eu tô vendo que tá diferente. Com certeza. Entendeu? O que a palavra médica representa para sua vida? A minha realização pessoal e profissional. Assim, tudo que eu tenho hoje foi por conta da minha formação. Foi assim, eu sou muito feliz. Eu faria 1000 vezes o meu curso e eu faria 1000 vezes a minha especialidade. Eu seria ginecologista e obstetra em todas as outras encarnações. Dentro das suas realizações como médica, qual foi o grande sonho que a Marcela Laender já realizou sendo médica? Aí é a minha estabilidade financeira. Porque eu venho de uma família simples, minha mãe herdou do meu avô o carrinho de pipoca que ela tinha na rodoviária de Teoflotone. Meu pai sempre foi muito trabalhador, mas assalariado. Então, eu formei com muita dificuldade. Então, assim, a medicina me trouxe meu primeiro carro. Eu fui comprar um carro já depois que eu formei. A medicina me proporcionou fazer a minha primeira viagem para fora. A medicina me proporcionou a casa própria, que eu moro hoje. Me proporciona uma qualidade de vida com as minhas filhas. Então, a medicina me proporcionou hoje essa vida mais confortável, né? Que não é a medicina, é meu trabalho. Acho que qualquer coisa que eu tivesse feito, se eu fizesse bem feito e empenhada, eu acho que eu seria uma boa advogada, uma boa arquiteta, uma boa engenheira. Assim como eu acho que eu sou uma boa médica. Porque eu era muito esforçada. Então, eu acho que ia dar certo em qualquer área. Exatamente. Mas foi a medicina. Então, a medicina me trouxe para onde eu tô hoje. Vamos voltar nesse tópico que você fez questão de ressaltar em relação à sua origem como pessoa, os primórdios da sua vida. E nós sabemos, isso a gente vê muito no mundo do futebol, eu que estou muito ligado ao futebol, que normalmente os jogadores hoje dos clubes grandes do Brasil, não sei até só o Brasil, normalmente, assim, 99% saíram de origens humildes. São pessoas que vieram lá de baixo, mas assim, às vezes de baixo mesmo, e hoje ganham rios de dinheiro, salários mega multimilionários. E em muitos casos, isso infelizmente acontece muito no Brasil, esses jogadores, esses seres humanos, se deslumbram com aquilo que o dinheiro acaba oferecendo para eles em relação àquilo que eles nem imaginavam ter quando eram crianças, transportando para a sua realidade. Como você mesma disse, eu te perguntei anteriormente no nosso bate-papo se existe um certo glamour na medicina, você afirmou que sim. Mas a Marcela Laender, que saiu lá de baixo, de uma origem simples, humilde, essa sua origem talvez te ajude nos dias de hoje a não se deslumbrar e ser a mesma pessoa que você sempre foi desde os tempos de colégio estadual, de colégio Santo Agostinho? Com certeza. Eu falo o seguinte, a gente gasta fácil o que vem fácil. Então, eu tenho a sensação que o jogador de futebol, ele tá ganhando mais fácil do que eu. Tudo bem que ele tem a profissão dele. Sim. Mas eu acho que eu tô lutando um pouco mais, sabe? Assim, eu tô remando mais. Então, eu tenho hoje estabilidade financeira, mas meu dinheiro é 100% trabalhado. Se eu não tiver naquele consultório, ele não entra. Sim. Quando eu tiro férias, eu não ganho nada. Eu tenho que estar ali atendendo e trabalhando. Então, é muito suado o meu dinheiro. E isso me faz ser bastante pé no chão, em todos os aspectos. Você não vai me ver, assim, eu vou comprar as coisas que eu quero, meu sapato que eu quero e tal, mas não é assim não, assim, eu vou olhar preço das coisas, eu não saio rasgando por aí, eu acho que eu sou bastante controlada. Vai comprar na promoção? Com certeza, entendeu? Assim, eu acho que às vezes até quem me atende na loja, eu acho que deve virar e falar assim, meu Deus, Gente, que elas ela é devem médica, ter por a que ela tá sensação querendo assim, isso? nossa, Marcela é rica milionária, não sou rica milionária, eu quero ficar. Claro, todos Mas nós. hoje, né, eu tenho uma condição estável, mas eu não sou milionária. E elas, acho que elas ficam assim, não é possível que a Marcela tá chorando, que não sei o que eu falo, não vou levar não, tá caro, tá doido? Porque é trabalhado, é Você muito sabe o valor das suado, coisas. né? Assim, tento ensinar isso em casa, não vai ser assim, não vem ela achando que
Minha menina tem 4 anos. Ela acha que ela só fazer assim, ela fala assim, faz o Pix. Ela já aprendeu. Fala, não, minha filha, o Pix vem de algum lugar. Claro. Então, eu acho que a gente tem que dar valor. Porque senão a gente não sabe o dia de amanhã, né? Qual que é o grande sonho que você pretende realizar sendo médica? Meu grande sonho... Hoje eu foco em conscientizar a minha paciente a fazer prevenção, falando dentro do consultório, assim, a minha realização. Sim. Se eu conseguisse trazer a minha paciente para poder fazer a rotina e se eu conseguisse conscientizar todo mundo que está assistindo, se você não está com o seu preventivo em dia, vá e faça o seu preventivo. A sua mamografia, a sua colonoscopia. Para não... Eu sei a dor de um câncer dentro de casa. Eu perdi a minha mãe de câncer de colo de útero, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Que fala. Sim. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria procurado melhor aquele preventivo. Eu teria vacinado. Eu teria oferecido mais rastreio. Eu estava no auge da minha formação profissional e eu acho que eu deixei isso passar, assim. Quando eu assustei, eu tinha uma doença grave e avançada e já era tarde. Eu carrego um pouco de culpa, assim, que eu não investi nesse rastreio. Então, se eu puder te dar um conselho, você sabe como é que tá o preventivo da sua mãe? Sei, graças a Deus. Então tá. Porque eu não tá na época, quando eu assustei com o meu diagnóstico, em 2018, eu olhei pra mim e eu falei assim, meu Deus, cadê o preventivo? Ele não vinha na minha cabeça. Eu não tinha conferido, eu não tinha olhado, eu não sabia se tinha feito. Aí eu parei, não, ela não vacinou. Então, eu acho que eu poderia ter feito mais. Sim. Já que eu era médica e eu tinha informação ao meu lado, eu confiei. Então, eu acho que hoje eu quero conscientizar. Prevenção. Doutora, a nossa vida é como se fosse um livro de páginas positivas e de páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E se a gente parar para pensar, todos os livros têm o quê? Uma capa, um título, uma introdução e incontáveis páginas. Uhum. Mas, além disso, as páginas, normalmente em livros, servem para poder caracterizar e contar capítulos. E na nossa vida como ser humano, os capítulos podem ser em forma de pessoas. No livro da sua vida, por exemplo, você tem várias pessoas que te ajudaram no âmbito profissional, no âmbito escolar, no âmbito universitário e na vida pessoal, que se você tivesse que escrever um livro da sua vida, você colocaria o nome dessas pessoas como capítulos, porque cada pessoa renderia várias páginas com você contando histórias marcantes, edificantes e emocionantes da sua vida. Feita essa pequena introdução, no livro da Marcela Laender, o que você falaria e como você classificaria o capítulo destinado à Dona Marise? Eu acho que eu fui uma boa filha. Eu acho que eu dei o meu melhor. Eu corri atrás, assim, na época do tratamento, depois que já não dava mais, eu falei assim, então agora eu abracei aquele tratamento. Sim. Eu levei ela pra mim, e fui eu que segurei toda a barra do tratamento, assim, do início ao fim. Talvez por ser médica também, era um câncer que era ginecológico, então fui eu que dei. Mas eu tenho boas memórias, assim, eu queria ter vivido mais com ela, mas o que eu vivi foi bom, entendeu? Minha mãe era alegre, uma mulher espontânea, pra cima, tudo dava certo. Então, eu tenho boas memórias, assim, foi muito bom. Eu só sinto porque a gente teve uma vida muito sofrida, muito regrada. E aí, a hora que eu formei, a hora que o negócio começou a melhorar, então, assim, eu consegui dar uma coisa pra minha mãe, que foi um carro. Eu formei e eu dei um carro, porque ela tava sem carro. Eu também não tinha carro. Então, eu comprei um carro pra mim, um Ford Ka pra mim e um Fiesta pra ela, financiado. Então, foi a minha primeira conquista. Sim. Quando eu entrei, assim que eu terminei a faculdade. Eu trabalhei 2, 3 meses, plantão, pra conseguir um dinheiro pra dar uma entrada e conseguir financiar, porque não é assim, né? Você tem que ter um emprego, né? Então, a única coisa que eu consegui dar pra ela foi o carro. Depois, eu não consegui dar mais nada. Então, assim, eu não consegui proporcionar viagens, eu não consegui proporcionar uma reforma na nossa casa, eu não consegui proporcionar festas, sei lá, coisas que o dinheiro poderia trazer que nos dariam momentos legais, assim. Ela
sonho dela era ter conhecido Gramado, eu queria ter ido, a gente não foi. Então, a hora que eu tinha formado, que eu falei assim, a gente vai começar a curtir, ela se foi. Mas o tempo de dureza que tivemos foi muito intenso, foi muito bom, fomos muito felizes na dureza também. Mas minha mãe, assim, nossa, doeu demais, era muito minha amiga. Então, uma perda que eu não desejo pra ninguém. E aí, a minha me dói porque é rastreável. Então, ter a informação de que é um câncer rastreável e que nos dias de hoje não é pra ninguém morrer de câncer de colo de útero, acho que me dói mais. Com certeza, imagino. Entendeu? Mas onde ela estiver, tem certeza que ela tem Sim. muito orgulho de toda a sua trajetória que você tem construído aqui na Terra. Se ela estivesse do seu lado hoje, o que você falaria pra ela? Ai, eu te amo, né? Muito. Vou amar pra sempre. Com certeza. Doutor, além dos capítulos, essas páginas, em qualquer livro que a gente lê, ou qualquer livro que você já leu, que eu já li, independentemente do gênero, tem ali várias datas, horários marcantes. E na nossa vida, como ela é interessante, né? Nós também temos, olha como a nossa vida se parece com um livro. Nós também temos datas, dias marcantes e que transformam completamente a nossa história e a existência aqui na Terra. Você mesmo, por exemplo, e assim, infelizmente, tem as datas negativas que marcam e que transformam de certa forma, como no seu caso, por exemplo, o falecimento da sua mãe. Mas do outro lado, nós também temos datas marcantes e edificantes, positivamente falando, que transformam toda a nossa história aqui para sempre na Terra. Eu tenho várias datas marcantes. Quando eu entrei na faculdade, quando eu formei na escola, meu primeiro título o primeiro título que eu vi vendo o Cruzeiro no Mineirão, algo marcante. O nascimento do meu irmão foi algo que eu guardo para sempre. Enfim, formatura na faculdade, escola. Início de namoro, puxando o saco da namorada agora, cara. Sou esperto. E na sua vida, doutor, eu sei que você tem um dia muito específico que até parece coincidência, mas eu não acho que é coincidência. Eu acho que é uma coisa divina. Eu acho que foi Deus que fez com que, no dia 3 de março de 2020, 00h31, terça-feira, e no dia 13 de setembro de 2022, 6h45 da manhã, também numa terça-feira, você tenha ganhado os 2 maiores presentes da sua vida. O quanto que essas 2 terças-feiras e quanto que esses dias mudaram completamente a sua história de vida aqui na Terra? A maternidade muda tudo, né? Assim, a hora que nasce o menino é a hora que você fala assim, como assim vivi sem isso até hoje? Dá trabalho demais, mas é o que faz mover. Então, assim, se eu levanto para trabalhar, se eu tô em busca de alguma coisa hoje, é pelas 2. Então, acho que a maternidade transforma. Ser mãe de todas as coisas que a gente faz, né? De todas as Marcelas, é a mais gratificante. Isso aí é sem sombra de dúvidas, assim. E os partos, né? Eu, como obstetra, e que tive a felicidade de ter os 2 partos normais que eu queria, 2 dias, assim, que vão ficar para sempre. 2 terças, né? E eu tenho a lembrança dos meus partos, assim, do início ao fim. Eu lembro do dia, de cada detalhe, de tudo. Que legal, realmente algo divino. Pelo fato da nossa vida ser um livro, tem páginas bonitas e negativas. E o mais interessante é que a nossa vida é muito imprevisível, né? Às vezes a segunda-feira é maravilhosa, tudo lindo, perfeito. Vem a terça igualmente, tudo maravilhoso. Vem a quarta, doutora, e parece que a segunda e a terça não existiram. Turbilhão de coisas negativas. Quando você acha que não poderia piorar, a quinta é pior do que a quarta. Só que a nossa vida é tão imprevisível que a sexta-feira é melhor do que a segunda e terça e você esquece o que aconteceu na quarta e na quinta. São assim os nossos dias aqui na Terra. Eu imagino, e até por respeito, que o pior momento da sua vida foi quando você perdeu sua mãe. Foi. E como uma boa mãe de 2 princesas, com todo o respeito, claro, o maior momento feliz da sua vida foram os nascimentos, foram os momentos onde que as suas filhas nasceram. Se tivesse como tirar, eu sei que é quase impossível, se tivesse como tirar essas 2 datas, esses 2 dias, qual foi o momento mais esplendoroso da sua vida?
o dia que a gente casou e a minha formatura. Eu acho que são duas coisas que hoje me fazem muito feliz. Assim, a minha formatura, eu lembro, assim, eu tava para explodir na minha formatura. Era tudo que eu mais queria, era formar. Legal. Porque foi difícil demais, demais. Então, ali, quando eu formei, eu falei, meu Deus, nem acredito que agora vai começar a dar certo. E o dia que eu casei. Eu tenho um casamento muito legal, meu marido é muito legal. Então, a gente fica fazendo várias resenhas, né? Eu sempre brinco, falo assim, nossa, você vai casar, meus pêsames, não sei o quê. Mas, no fundo, eu casaria com ele de novo. Meu casamento é muito bom e eu acho que é o que me deu força, assim. Se eu não tivesse meu marido, eu não sei como teria sido a doença da minha mãe, por um exemplo, né? É um paizão. Então, meu casamento e minha formatura. Legal ouvir esses relatos. Vamos agora ao jogo das palavras. Vamos. Eu vou citar algumas palavras e você vai defini-las com uma palavra. Tá. Podemos ir? Tá. Teófilo Otoni. Saudade. Belo Horizonte. Foi bom, mas não te quero mais. Boa, boa. Vida. Saúde. Deus. Força. Quem está com ele agora, neste momento? Dona Marise. Amor. Filhas. Filhas. Uma palavra só. Esperança. Casamento. Casamento. Base. Marcela Laender. Força. Agora, doutor, é a parte mais leve. Pode respirar agora. Pode ficar tranquila. Porque é o jogo do superestimado e do subestimado. O superestimado, a gente não costuma falar essa palavra normalmente. A gente fala, não é isso tudo. A gente usa uma frase para substituir. É o famoso não é isso tudo. E o subestimado é justamente ao contrário. É aquilo que você dá muito valor, só que você vê que a boa parte da galera que está à sua volta não leva muito em conta, não gosta muito. Na sua visão, me fala uma comida superestimada, que você vê que as pessoas superestimam demais. Você pode até gostar, mas você fala, não é isso tudo que as pessoas falam. Comida japonesa. Gostei. Também acho muito superestimado. Eu gosto, mas não é isso tudo. Não é isso tudo, né? Não, normal. Me fala uma bebida, pode ser alcoólica ou não, tá? Ah. Superestimada. Superestimada? Ah, esses champanhes carérrimos aí. Superestimada, né? Né? Vai comprar um Wolf Clicquot de 500, talvez. Vou tomar um Chandonzinho, um trem mais barato ainda, um Garibaldi, não sei. Acho que esses carérrimos são superestimados. Me fala uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, superestimada ou superestimada? Super? Você não escuta de jeito nenhum. Nossa, não sei. Tipo assim, eu acho que todos eles são superestimados. Pode ser um gênero específico. É, assim... Isso aqui é algo que eu não gosto. É. Funk. Não tenho, assim... Na festa, tudo bem, mas eu não vou escutar isso no carro. Entendi. Agora, na medicina, me fala algo que é superestimado pelas pessoas. Que você vê que o pessoal, às vezes, se debruça demais. Você vê que pode ser até importante, mas não é o principal. Tem alguma coisa na sua área? Vou te dar um exemplo. Na semana passada, uma advogada, que já tem mais de 2 décadas na área, fiz essa mesma indagação em relação a algo que ela vê que é muito superestimado pelas pessoas da área dela hoje em dia. Ela fala que as redes sociais, o que ela disse? Que os profissionais, principalmente os mais novos, superestimam demais a questão de estar ali na rede social, de ficar colocando um monte de coisa, sem se atentar... Ela falou que é importante, mas sem se atentar à qualidade do próprio trabalho. Estou te dando um exemplo. Tá, não, isso é um fato, né? O povo acha que... Eu acho que o Instagram superestimou, é verdade. Você posta, seu dia tá péssimo, tá tudo dando errado, você posta uma foto sorrindo e pronto. Né? Seu consultório tá vazio, mas você pode postar uma foto com a agenda cheia. Eu acho que eu concordo, a rede social superestima.
Mas pensando, assim, na medicina, não sei te falar o que é superestima. Ou na sua área mesmo. Que os pacientes superestimam e você fala, não é isso, pode ficar tranquilo, não é isso tudo. Não sei te responder. Não... Vai passar. Fica com a rede social, igual você falou. Tá, acho que superestimou mesmo. Doutor, agora é o contrário. Me fala uma comida subestimada. Aquilo que você gosta muito, você vê que a maioria das pessoas não gostam tanto. Você fala, pô, gente, como é que vocês não gostam disso? E você vê que é subestimado. Ou subestimada essa comida. Um trem que eu adoro, por um exemplo. Eu gosto, meu marido quase não gosta. Farofa. Nossa, eu falei esses dias com um amigo meu que eu amo farofa. Fala assim, como assim que você não gosta de farofa? Concordo, eu falei sexta-feira almoçando com um amigo meu, verdade. Doutora, uma bebida alcoólica ou não, subestimada na sua visão? Mate-cola. O povo não conhece a mate-cola. Já tomei muito, é né? muito gostoso, de fato. Gente, quem não conhece mate-cola, vocês estão subestimando. Conheça. Tinha que estar tomando mate-cola, né? No mundo inteiro. Me fala uma banda, cantor ou cantora, ou gênero musical, subestimado na sua visão. Tá na festa, começa a tocar, você vê o pessoal, ai, credo, mas você fala, gente, isso é bom demais. Ai. Eu acho que hoje a MPB ficou subestimada. Que eu acho que é muito bom, Sim, mas que você não vê o povo escutando. sim, Você não vai ver tocando. sim. Defina a sua história de vida com uma palavra. Esforço. Defina essa conversa com uma palavra. Alegria. E foi uma alegria do tamanho do mundo, como eu te disse, desde quando você aceitou estar aqui. E principalmente hoje, deste dia 23 de setembro, poder eternizar todo o seu enredo de vida, não só pessoal, não só profissional, perdão, mas principalmente a Marcela Laender, mulher, esposa, professora, empreendedora e uma exímia médica que, como eu disse anteriormente, né, salva, transforma e muda vidas de várias mulheres. E isso é muito edificante ter uma pessoa da sua grandeza e magnitude aqui, ainda mais conhecendo a sua história de vida. Muito, mas muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui neste início de semana. Sucesso. E as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi um prazer, tá? A honra foi toda nossa, doutora Marcela. O Resenha Cast de hoje super especial, começando a semana com o pé direito. Vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Um grande abraço e até uma próxima.